João capítulo 10, verso 10 a 15. Só voltar uma página aí. Diz assim: o ladrão vem somente para matar, para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Vamos orar. Pai amado, nós glorificamos o Teu nome nessa noite. Pedimos de Ti que o Senhor nos capacite com a Tua sabedoria, para que nós, Senhor, possamos compreender a Tua palavra, possamos compreender as verdades bíblicas que dizem respeito à nossa fé. Obrigado por cada alma que está presente aqui nessa noite. Conceda-nos, Senhor, discernimento. Abra os nossos corações, abra o nosso entendimento, Senhor. Quebranta os nossos corações por meio da Tua palavra. Aviva-nos, Senhor, por meio da Tua palavra. Para que nós possamos glorificar a Ti pela Sua obra, a maravilhosa redenção que o Senhor concedeu a nós. É no nome de Jesus que nós oramos, gratos ao Senhor. Amém. Irmãos, neste mês de outubro nós temos falado acerca da Reforma Protestante. E durante 5 domingos nós veremos os 5 pontos principais que baseiam a teologia da fé reformada. Nós vimos no primeiro domingo de outubro que o primeiro ponto, conhecido como ponto do calvinismo, o ponto das doutrinas da graça, fala acerca da depravação de todos os homens. Todos estão caídos nos seus pecados, todos estão mortos espiritualmente, todos são totalmente depravados. Os homens são maus. Os homens são maus. Por causa disso, vem o segundo ponto que nós tratamos, que é a eleição incondicional. Por causa dos homens estarem inseridos nessa massa de maldade, por causa deles serem tão maus e tão depravados, Deus precisou escolher incondicionalmente aqueles que seriam salvos, aqueles que o conheceriam, aqueles que seriam quebrantados diante dele, aqueles que irão para o céu, aqueles que habitarão eternamente ao lado do Senhor. Deus escolheu essas pessoas, porque todos estavam depravados. Ninguém era capaz de procurar, de buscar a Deus. Ninguém era capaz de entender a mensagem. Foi por isso, por causa dessas coisas, que surgiu a necessidade, que houve a necessidade de Deus escolher pessoas para a salvação. Na mensagem de hoje, nós veremos o tema expiação limitada. É o terceiro ponto da doutrina da graça. Estes homens que estavam caídos, depravados, foram eleitos. Eles foram eleitos para receber a expiação. Eles foram escolhidos para receber a expiação. Expiação essa que é limitada àqueles que foram escolhidos pelo Senhor. Nós iremos explicar mais profundamente sobre do que se trata essa expiação limitada. Mas antes nós precisamos entender o que vem a ser expiação. E quando nós pensamos em expiação, nós precisamos voltar lá no Antigo Testamento. Porque o símbolo de expiação, a expiação como Deus instituiu lá, está lá no Antigo Testamento. Vem do termo em hebraico kafar, que significa cobrir. Expiar significa cobrir. Significa reconciliar,
fazer reconciliação. Este é o termo expiação. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos a cerimônia, né, do dia da expiação, o sacrifício que era oferecido no altar de Deus, nós vemos que o homem que levava o cordeiro, ele, juntamente com o sacerdote, ele colocava a mão em cima da cabeça do cordeiro, e aquilo era um símbolo de que o seu pecado estava passando para aquele cordeiro. Então aquele cordeiro era morto no altar de Deus, seu sangue era derramado, e o pecado daquele homem que ofereceu o cordeiro era expiado, era coberto pelo sangue daquele cordeiro oferecido diante de Deus. Ele era novamente reconciliado com o Senhor Deus. Daí vem o termo expiação, que é cobrir, reconciliar novamente o homem com Deus mediante o sacrifício de um animal. Mas nós precisamos pensar, estamos falando sobre uma expiação limitada. O que limita a expiação do Senhor Jesus Cristo? O que limita a expiação do Senhor Jesus Cristo? A expiação de Cristo é limitada pela eleição incondicional. Eu estou usando o termo limitado aqui, mas depois nós iremos abranger um pouco mais. Ela é limitada pela eleição incondicional. Aqueles que têm os seus pecados cobertos, perdoados, são os eleitos, que Deus escolheu incondicionalmente. Mas há um outro fator, que a expiação ela é limitada também pela graça irresistível. Aqueles que receberam, aqueles que foram chamados, aqueles pelos quais o Senhor Jesus Cristo morreu, são chamados por uma graça irresistível. Eles recebem a graça irresistível de Deus, que é o quarto ponto que nós trataremos no próximo fim de semana. O termo expiação limitada não é o melhor para se tratar dessa doutrina. É talvez um pouco agressivo. Por isso muitos preferem chamar de expiação definida ou de redenção particular. Mas isso tudo se trata dessa mesma doutrina, de que Deus escolhe homens e de que Cristo morre para cobrir o pecado destes homens, para perdoar o pecado dessas pessoas que o Senhor Deus escolheu incondicionalmente. Mas essa doutrina há algumas implicações. E a primeira delas é que a expiação limitada não coloca cercas na morte de Cristo. A expiação limitada, a doutrina da expiação limitada, não tenta cercar o resultado ou os efeitos da morte do Senhor Jesus Cristo. E eu quero ler com vocês Romanos, capítulo 8, verso 18 a 23. Olha o que a palavra de Deus diz. Romanos, capítulo 8, verso 19 a 23. Verso 19 a 23. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos, verso 22, que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O que este texto está dizendo? Que a morte de Cristo, o efeito da morte de Cristo, vai muito além do que a salvação dos eleitos de Deus. A morte de Cristo irá redimir toda a criação, porque toda a criação aguarda essa redenção.
O texto nos diz que a criação sofre, ela geme por causa da corrupção, por causa do pecado. A natureza, toda a criação, sofre por causa do pecado, não somente o homem. Portanto, a morte de Cristo, ela irá redimir toda a criação. Qual é a profecia? Que no final dos tempos, tudo será feito novo. Haverá novos céus e nova terra. Cristo, todas as coisas estarão sujeitas a Cristo. Todas as coisas irão convergir em Cristo. A criação, enfim, receberá a redenção. Essa redenção é efeito da morte do Cordeiro na cruz do Calvário. Portanto, a doutrina da expiação limitada não diz que Cristo morreu só para a salvação dos eleitos. Não. Cristo morre também para redimir toda a criação. Criação essa que sofre com a corrupção do pecado. Cristo é a restauração de toda a criação de Deus. Ele irá restaurar todas as coisas ao seu estado perfeito e original. Ao estado que o pecado manchou, que o pecado estragou, Cristo irá restaurar todas as coisas. Assim como Ele faz com a minha e com a sua vida. Ele restaura pelo poder do seu sangue. Em segundo lugar, a morte de Cristo, ela possui uma dupla eficácia. A morte de Cristo, ela tanto condena como salva. A morte de Cristo na cruz do Calvário não é somente para a salvação dos eleitos, para a restauração da criação, mas a morte de Cristo na cruz do Calvário também é para a condenação daqueles que não creem. Eu quero ler aqui os textos de 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14 a 16, onde a palavra de Deus diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para estes, ou seja, aqueles que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? O apóstolo Paulo está falando aqui dele como pregador do Evangelho. O contexto é que ele era um ministro do Evangelho, pregador das boas novas, de Cristo morto, sepultado, ressurreto e assunto aos céus. Este é o Evangelho pregado. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é que a pregação deste Evangelho, para uns, é vida. Para uns tem cheiro de vida. Que Evangelho é este? A morte de Cristo na cruz. O derramamento do sangue do Cordeiro na cruz. Para uns é vida, mas para outros é morte, é condenação. Porque o Cordeiro de Deus é a razão do fogo eterno. Aqueles que irão para o fogo eternamente, irão por causa do Cordeiro de Deus. Porque não creram no Cordeiro de Deus, porque não creram no poder do sangue do Cordeiro de Deus. Ele é a razão do fogo eterno. Este evangelho que nós pregamos, para uns é cheiro de vida, para outros é condenação. E nisso está a dupla eficácia da morte de Cristo. Ela é eficaz tanto para salvar, como também para condenar aqueles que não creem nele. Apocalipse, capítulo 6, verso 15 a 17 diz: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e esconde-nos da face daquele que assenta no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Nós vemos no fim dos tempos um Cordeiro irado, aquele mesmo Cordeiro que desceu em forma de homem, para morrer na cruz do Calvário,
demonstrando o amor infinito de Deus, agora demonstra a ira de Deus cair sobre todos aqueles que não aceitam o seu sacrifício. Aí está a dupla eficácia do sacrifício de Cristo. Esta é uma implicação da doutrina da reforma protestante, deste terceiro ponto, da expiação definida, ou expiação limitada. A terceira implicação que eu quero pensar com os irmãos essa noite é que o sangue de Cristo é suficiente para todos, mas eficiente somente para os eleitos, somente para alguns. Nós não podemos limitar, meus irmãos, e com o termo expiação limitada, nós não queremos limitar o poder do sangue do Cordeiro, o poder do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Cristo derramado na cruz é suficiente para salvar toda a humanidade. E é. Não há dúvidas acerca disso. Mas é eficiente somente para os eleitos. Porque foram eles que foram escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo. O texto de João, capítulo 3, verso 16, diz que Deus amou ao mundo. Vamos recitar todos a uma só voz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou toda a criação, mas Ele deu seu Filho unigênito para que toda a criação? Não, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. O sangue de Cristo é suficiente para salvar todos. Mas ele surte um efeito de salvação eficaz somente nos eleitos de Deus. O texto de Mateus, capítulo 26, verso 28, Jesus disse: porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de todos. É isso que ele diz? Derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. O sangue da nova aliança foi derramado em favor daqueles que foram escolhidos por Deus para o perdão dos seus pecados. Mas aí você pode pensar, então quando o convite que Jesus Cristo e a palavra de Deus faz para a salvação é um convite falso. Porque Jesus disse: creia em mim. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. O convite para a salvação é genuíno. O convite está estendido. O convite está aberto. Mas quantos receberão o benefício deste convite? Os escolhidos. Os eleitos. Quando nós pregamos, então, para as pessoas e dizemos: creia em Cristo, receba Cristo como Salvador, nós estamos sendo falsos? Não, de maneira alguma. Mas talvez aquela pessoa seja uma pessoa predestinada por Deus para a vida eterna. Como aqueles que receberam a pregação dos apóstolos e creram, todos os que estavam predestinados para a vida eterna. O sangue de Cristo é suficiente para salvar todos, mas ele é eficaz, eficiente, somente para salvar alguns. E estes são os eleitos de Deus. Isso nos leva à nossa quarta implicação. A morte de Cristo traz perdão e salvação exclusivamente para os eleitos. Perdão e salvação, porque traz condenação para os não eleitos, para os ímpios. Mas em forma positiva, de perdão e salvação, somente para os eleitos. E nós temos alguns textos que nos indicam essas verdades. Veja o que diz Jesus no texto que nós lemos. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus Cristo não é o bom pastor que dá a vida por bodes.
Ele dá a vida pelas suas ovelhas. E no final, Jesus vai dizer que ele conhece as suas ovelhas. E elas conhecem a ele. E ele dá a vida por essas ovelhas. Jesus dá a vida por ovelhas que o conhecem. Não por ovelhas que o rejeitam. Por bodes, né? Que o rejeitam. Por pessoas que não querem compromisso com ele. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele veio para resgatar suas ovelhas, para salvar suas ovelhas. Mateus capítulo 21, 21 diz: e ela, falando de Maria, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus não salvará a todos, ele veio salvar o seu povo dos pecados deles. Quem é o povo de Deus? Aqueles que foram escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Temos mais textos. Atos, capítulo 20, verso 28 diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Veja, nós temos Cristo dando a vida pelas suas ovelhas, dando a vida pelo seu povo e agora pela sua igreja. 3 linguagens para se referir ao mesmo povo. Ele comprou a sua igreja com o seu próprio sangue. O sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário, foi para salvar a sua igreja. Efésios, capítulo 5, verso 25 a 27, vai dizer: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Quando Jesus Cristo se entregou pela sua igreja? Na cruz do Calvário. Ele demonstra o seu amor. Este amor infinito, este amor incondicional, que nos fala lá em João capítulo 3, verso 16, entregando a sua vida pela sua igreja. O Senhor Jesus entregou a sua vida por nós. O texto continua: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A morte de Cristo traz perdão e salvação para a igreja, para as suas ovelhas, para o seu povo, para os escolhidos de Deus. E em último lugar, a última implicação que nós temos e que precisamos considerar nessa noite acerca da doutrina da expiação definida, é que a morte de Cristo é a garantia, é o selo da nova aliança. A morte de Cristo é a nossa garantia da nova aliança que foi proposta no seu sangue. Eu quero ver 2 textos com vocês paralelos. Olha o que Jesus disse em Lucas 22, 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Que vem a ser essa nova aliança? Nós precisamos voltar para o Antigo Testamento para entendermos o que é a nova aliança. Ezequiel, capítulo 36, verso 26 a 27, diz: dar-vos-ei o coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. A pergunta é: se Cristo
morreu para afirmar uma nova aliança com todos os seres humanos, todos deveriam ter um coração novo, um espírito novo. Todos deveriam ter um coração de carne. Todos deveriam ter o Espírito habitando em si. Todos deveriam guardar os estatutos de Deus, os seus juízos e observar os estatutos de Deus. Mas quem observa? O povo de Deus. Os escolhidos de Deus são os que recebem um novo coração. São os que recebem o Espírito de Deus habitando em si. São os que seguem a vida conforme os estatutos. São os que guardam os juízos de Deus. A morte de Cristo é a garantia dessa nova aliança. Essa nova aliança que foi proposta no sangue deste Cordeiro que foi imolado na cruz do Calvário. Nós temos algumas passagens bíblicas que parecem ser contraditórias à doutrina de que Cristo morreu para salvar os eleitos. Para salvar. Obviamente ele morre também para condenar os ímpios e para redimir toda a criação. Mas há algumas passagens que parecem que a Bíblia contrapõe este ponto. E nós iremos ver algumas passagens que dizem isso. Não são todas, apenas duas. Quero olhar primeiramente a passagem de 1 João, capítulo 2, verso 2. João diz o seguinte: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Parece que não está coerente, porque nós estamos vendo que Cristo paga o preço pelos pecados dos eleitos. Mas a primeira carta de João está dizendo que ele torna Deus propício ao mundo inteiro. Ele é a propiciação dos pecados do mundo inteiro. Há um texto que o mesmo João diz algo similar. Olha o que João diz. O mesmo João, aqui é a carta, aqui é o Evangelho. Nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Veja que são textos similares, porque a primeira carta, João diz, ele é a propiciação não somente pelos nossos pecados. Estaria ligado, ele morreu não somente pela nação, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ou seja, ele irá reunir em um só corpo filhos de Deus que andam dispersos pelo mundo inteiro. Nós entendemos melhor este conceito quando olhamos para Apocalipse. Quando o próprio Deus diz, ele dá uma visão de João, Apocalipse capítulo 5, verso 9. E João diz, e entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui engloba o mundo inteiro. Toda língua, toda tribo, todo povo e nação. Não pessoas individuais, todas as pessoas individualmente, mas de todos os povos, de todas as culturas, de todas as línguas, de todas as nações, há eleitos de Deus. Eleitos de Deus, que foram, são e serão salvos pelo sacrifício de Cristo. Há ainda um outro texto, o texto de Hebreus capítulo 2, verso 9, em que a carta diz, vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Aqui parece que Cristo realmente morreu para salvar todos.
essa passagem se trata de um hebraísmo. Veja, Hebreus, a carta aos Hebreus foi escrita para judeus, pessoas da etnia, do povo judeu. E o judeu, quando Paulo pregava o evangelho, o judeu pensava que ele era o único povo que devia ser salvo. Por que os judeus não aceitavam gregos nas sinagogas, no templo? Porque para eles eram exclusivos. Somente por meio... A salvação era somente para eles. Então, o que o Novo Testamento faz é desvincular a salvação do povo judeu, para que o povo entendesse: Jesus Cristo não morreu somente para os judeus, mas pelo mundo inteiro. Por todas as nações, de todas as línguas, de todas as etnias. Por homens de cada nação. Jesus morreu. E ele irá salvar. O povo de Deus é um povo em que é formado por homens distintos. Por homens diferentes. Há brasileiros, há indianos, há ingleses, há americanos, de todas as culturas. Deus tem os seus escolhidos. E Deus salva estes escolhidos por meio da morte de Cristo. Diante destas verdades, dessas implicações acerca da doutrina da expiação definida ou limitada, nós podemos tirar algumas aplicações. E, na verdade, nós não devemos parar por aqui. Dizer, bom, Cristo morreu somente para salvar os eleitos, morreu para condenar os ímpios, então está tudo bem com isso. Vamos ser as pessoas mais arrogantes do mundo e jogar na cara das pessoas, porque nós somos salvos, Cristo morreu só para nós e pronto, e acabou. Não é este amor que nós devemos demonstrar aos perdidos. Eu quero tirar algumas aplicações aplicações dessa doutrina, aplicações práticas para as nossas vidas. Veja que este sangue de Cristo, esse mesmo sangue, que é eficaz para a salvação dos escolhidos de Deus, ele é eficaz para transformar as nossas vidas. Jesus Cristo nos purifica. Efésios capítulo 5 diz que ele purifica a sua noiva por meio da lavagem de água pela palavra. Meus irmãos, Cristo, ele é suficiente e eficiente, não somente para nos salvar, mas para mudar as nossas vidas. O sacrifício desse Cristo, ele é poderoso para transformar as nossas vidas, para transformar o nosso interior, e nós temos que crer nisso. Essa doutrina não implica somente na salvação. Somos salvos, pronto, acabou, parou por aqui. Este sangue é poderoso para que nós continuemos sendo transformados. Jesus Cristo salva os escolhidos de Deus para que eles vivam em santidade. Para que eles estejam diante de Deus em consagração. Nós não somos suficientes para transformar o nosso eu, para transformar a nossa vida. Mas esse sangue eficaz, esse sangue derramado pelas suas ovelhas, pela sua igreja, é eficiente para transformar as nossas vidas. E nós temos que crer nessa verdade. E em segundo lugar, a segunda aplicação que nós podemos tirar dessa doutrina é que nós somos importantes para Deus. Nós somos amados por este Deus. Porque foi o sangue do próprio Filho de Deus derramado na cruz do Calvário para salvar a sua igreja. E com essa aplicação nós não devemos pensar que estamos acima dos outros. Não devemos nos vangloriar. Mas Deus se importa com os seus eleitos. Deus ama os seus escolhidos. Deus se importa com você.
Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo derramou seu precioso sangue na cruz, para te tirar do seu estado de miséria e trazer para a maravilhosa luz do Senhor Jesus Cristo. Ele quer que você seja parecido com Cristo. Ele quer que você siga os passos de Cristo. Ele quer que você viva para Ele. O sangue de Cristo é totalmente eficaz para transformar as nossas vidas. E é uma demonstração do quanto Deus nos ama. E uma demonstração de que Ele se importa conosco. Deus não é um Deus apático. Um Deus que nos abandonou, que abandonou sua criação. Ele é um Deus que se importa com aqueles que Ele escolheu. Diante dessas verdades, nós precisamos demonstrar este mesmo amor aos perdidos. Se Deus nos ama, se Deus se importa conosco, nós precisamos amar e nos importar com os perdidos. Porque dentre os perdidos ainda há eleitos de Deus. Nós precisamos propagar este amor. Nós precisamos propagar o poder deste sangue eficiente, deste sangue poderoso que foi derramado na cruz do Calvário em favor de muitos. Nós precisamos pregar o Evangelho. A nossa pregação não será ineficaz se ninguém se converter. O objetivo foi cumprido. Se ninguém se converter, o Evangelho tem cheiro de morte para alguns. A missão está cumprida. Mas se alguém, dentre uma multidão, entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, um eleito de Deus foi resgatado e recebeu o perdão do seu pecado. Eu quero encerrar essa noite, este tempo de mensagem, lendo uma oração. Uma oração que não foi feita por um reformador, uma oração que não foi feita por um pai da igreja, uma oração que não foi feita por um apóstolo, não foi feita por um teólogo, não foi feita por mim. A oração foi feita pelo próprio Senhor Jesus. João, capítulo 17. A oração sacerdotal de Jesus. Antes que ele fosse morto, ele orou pelos seus. Veja como Jesus orou. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade de sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram teus, tu me os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti. E creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo,
guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com ele, guardava-os no teu nome que me deste. Protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nessa oração, o Senhor Jesus Cristo ora pelos eleitos. E não somente por aqueles que estavam junto dele. Mas nessa oração, o Senhor Jesus Cristo orou por cada um de nós, individualmente. Ele orou para que o Pai nos guardasse, para que o Pai nos santificasse. Jesus Cristo, antes de morrer, ele orou por você. Você, eleito, escolhido por Deus. E foi por nós que o Filho amado de Deus derramou a sua preciosa vida. Vamos orar neste momento, agradecendo a Deus, agradecendo ao Senhor Jesus Cristo, pelo seu sacrifício perfeito na cruz do Calvário, e pela preciosa salvação que Ele nos concedeu pela sua morte. Pai Santo, nós estamos diante do Senhor nessa noite. Agradecemos a Ti pela Tua maravilhosa graça, graça infinita, que demonstra o Seu amor. Obrigado pelo precioso sangue, o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, em favor dos seus. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor nos escolheu para recebermos a salvação. Senhor, nós pedimos que o Senhor complete essa palavra nos nossos corações e que a cada dia o Senhor quebrante os nossos corações diante de Ti, diante da maravilhosa revelação do Senhor Jesus Cristo. É no nome de Jesus que nós oramos e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus espalhado sobre toda a terra. Amém.